Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da nossa internet. E hoje nós estamos aqui em um podcast especial, Dia das Mulheres, e por isso a gente está aqui com a excelentíssima esposa, como todo mundo já conhece, a Juliane Brasil, que todo mundo já tem acompanhado desde o início, quando nós começamos o Espiritualmente Podcast. Ela sempre esteve aqui ao nosso lado e agora ela vem fazer esse podcast especial aqui do Dia das Mulheres com a nossa convidada especial de hoje, que eu já vou apresentar ela para vocês. Agora, antes de tudo, eu quero que você venha aqui embaixo, aperte o botãozinho inscrever-se para você ser notificado aqui para todo o material novo que nós estivemos colocando aqui no Espiritualmente Podcast, a toda nova estreia que tem sido uma melhor do que a outra. Então, aperta aqui o sininho, porque o sininho te notifica e você recebe em primeira mão o anúncio de que nós estamos no ar, tá bom? E eu quero falar sobre o nosso patrocinador, que é a Emaús. A Emaús, que é mais do que apenas uma marca de roupa, é também uma marca missionária, onde 30% de todo o valor arrecadado pela Emaús é direcionado para missionários no Brasil e no mundo. Então você, ao vestir as mais de 300 diferentes estampas que a Emaús tem, além de você vestir uma marca missionária, você ainda ajuda esse trabalho missionário a acontecer aqui no Brasil e em todos os países aí do mundo. Então, você tem um desconto especial por você estar aqui no Espiritualmente Podcast, aonde você tem um cupom de desconto que é o Espiritualmente 12. Você recebe 12% de desconto ao adquirir a sua camiseta, a sua peça de roupa. Então, se você está assistindo aí pela televisão, pelo computador, aciona e aponta aí o seu celular com a câmera, você consegue capturar aí o site pelo QR Code. E se você está vendo pelo celular, clica aqui na descrição que vai ter o link do site da Emaús e você corre lá para adquirir a sua camiseta exclusiva. Então não fique de fora, venha fazer parte dessa marca missionária, venha se tornar um missionário junto com a gente. Emaús, mais do que uma marca, é uma missão, tá bom? Então vem fazer parte com a gente. Agora deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. Ela se chama Daniela Tessarro, ela é pastora, esposa do pastor Neto Sanoli, onde juntos pastoreiam a igreja Burn, mãe do João e da Laura, idealizadora do projeto Shock Burn BR, onde trata o coração das mulheres. E quem vai comandar todo esse nosso podcast hoje é a minha esposa, junto com a Dani. Esse podcast é de vocês. Dani, seja muito bem-vinda ao Espiritualmente Podcast. Obrigada. Gente, que alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito lá na nossa região. E é uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada. Amém. A gente que agradece. Amor, agora é com você. Você já está há tanto tempo longe aqui do nosso podcast. Agora você voltou aqui agora se sentindo mais mãe, né? Agora eu sou mais mãe. Então legal. Aqui a gente está entre não apenas mulheres e esposas, mas a gente está entre mães. Então tem muita história aqui hoje, Amém, tem muita coisa boa. Então é com você, meu amor. Fica à vontade. Dá um oi pra galera e dá um oi pra turma. Saudade que eu tava de vocês, minha gente. Vamos lá, porque hoje tem muita história boa, tem muito propósito nessa conversa. Eu quero que você fique até o final, porque uma frase falada nesse podcast pode mudar completamente a sua vida. Amém? Dani, me conta aí como foi o seu processo de conversão, como é que você conheceu Jesus. Fala um pouquinho da sua história. Bom, a minha história é assim, é a típica história de criança que nasceu no lar cristão. Graças a Deus. Eu acho que isso me poupou de muitas coisas, me proporcionou muitas coisas e me favoreceu para que hoje eu colhesse os frutos de uma infância e de uma vida que foi realmente muito difícil, sim, de acordo com a década que nós vivemos, né? Eu sou de 1981, com muito orgulho. Mas, graças a Deus, Deus sempre esteve conosco e meus pais sempre nos ensinando, a mim e aos meus irmãos, para que a gente caminhasse segundo os propósitos de Deus. É claro que, ao longo da vida, a gente vai
o mundo vai oferecendo as coisas e a gente às vezes começa a observar e começa a pensar, será que isso vale a pena mesmo? Mas quando um pai, uma mãe decide influenciar na vida dos seus filhos para a eternidade, com propósito, com intencionalidade, as coisas não se desviam do seu eixo que devem caminhar. Então, cresci nesse ambiente, cresci nesse lar, juntamente com os meus irmãos, indo para a igreja todos os dias. Minha mãe me ensinava a estar na igreja juntamente com os meus irmãos. Ela levava os colchões pra gente dormir na igreja. A gente ia bebezinho pra igreja. As vigílias não eram igual é agora, né, de antigamente. As vigílias de agora são mega estruturadas, mas naquela época a igreja batista tradicional ficava todo mundo de joelho. Era oração, era de joelho. A madrugada inteira, aquela luz branca ligada. E aí, assim, o único jeito era levar o colchãozinho das crianças, né? E nós íamos. E eu amava a igreja. E eu queria, e eu não podia passar em frente à igreja. Minha mãe fala, Dani, eu não podia passar em frente à igreja com você. E se tivesse uma luz acesa, você já queria entrar. Então, eu me lembro desses episódios. Realmente isso acontecia. E eu sinto muita alegria de lembrar disso, porque isso reflete no amor que eu tenho pela igreja hoje. Não a igreja em si, onde eu estou, onde eu congrego, mas a igreja de Jesus, aquilo que ela representa dentro da humanidade, dentro da sociedade. A igreja, ela prevalece porque ela está no coração de Deus, né? E a minha mãe, né, por estarmos falando a respeito das mulheres, claro que meu pai tem uma participação muito grande nisso. Eu estava até comentando com a Ju que ele não era convertido, mas ele veio a se converter futuramente e começou a ficar firme, ficou firme conosco até os seus últimos dias de vida. E graças a Deus eu estive dentro da igreja, né? E sempre trabalhando com os adolescentes, trabalhava no teatro. Aí você vai crescendo, você vai desenvolvendo outras atividades dentro da igreja, né? Era adolescente que cuidava das crianças, era muito gostoso. E é esse o meu testemunho. Que legal. E como é que a senhora conheceu seu esposo? Na igreja. Falando nele, tá aí igreja. ele. Já participou do Espiritualmente Podcast. Na igreja. Senhor Neto. Seja muito bem-vindo, senhor Neto. Estava na igreja e o Neto apareceu na igreja, também estava indo, começou a ir na igreja onde nós estávamos. Eu juntamente com meus irmãos, minha família. E nós nos conhecemos e dissemos sim um para o outro e nos casamos dentro da igreja. Que legal. E aí, como é que veio essa parte agora da chamada ao ministério? A chamada essa mulher a ser a esposa do pastor, a ser a auxiliadora. Como é que foi isso? Graças a Deus, quando nós nos conhecemos, eu sempre muito ativa na igreja, o Neto também sempre muito ativo na igreja onde ele trabalhava anteriormente. E nós começamos a trabalhar e desenvolver. Quando nós realmente assim entendemos que estávamos trabalhando com um propósito assim muito como que eu posso dizer, bem estabelecido para nós, foi quando nós começamos a trabalhar com os jovens. Porque antes a gente trabalhava o que precisava. Precisa limpar o banheiro, por exemplo. Quebra galho. Vamos pintar a parede, vamos lavar, vamos fazer isso. Criança, precisa de alguém. Então, a gente estava mão para toda a obra. Mas, quando a gente começou a desenvolver um trabalho com os jovens da igreja, foi algo que, assim, realmente deu um start dentro de nós. De que nós estávamos fazendo algo realmente muito sério. Não que das outras vezes nós não tínhamos isso. Nós tínhamos o temor de Deus e sabíamos que estávamos fazendo algo que era relevante, precisava ser com muito zelo, muito amor, porque é para Deus, antes de ser para uma comunidade local. É claro que a gente trabalha também entendendo que a gente está agregando dentro daquele local. Percebemos que estávamos trabalhando num solo muito fértil, que são os jovens, né? E nós começamos o grupo de jovens com um número bem reduzido, uma média de 20 jovens, mais ou menos. E o trabalho foi crescendo. E, para a glória de Deus, a gente conseguiu fazer com que os jovens
trabalhassem e se envolvessem com a igreja local. E aí foi quando a gente entendeu que a gente estava pastoreando, mesmo sem títulos, porque o pastor, o título de pastor é a cereja do bolo, né? E convenhamos, quando você vai no aniversário, você não quer comer só a cereja do bolo, você quer comer o bolo primeiro, não é verdade? Você olha para o bolo, você fala, nossa, que bolo bonito, mas aí tem a cereja, né? Então a cereja é o título, é aquele toque final. Mas todo o que vem antes, todo o processo, todo o trabalho, ele não depende de um título. Ele depende de uma disposição, de um coração aberto, de um coração que está empenhado em realizar a obra de Deus. Então, mesmo sem ter o título em si, propriamente dito, são pastores, vamos ordenar, nós já estávamos trabalhando com a mesma responsabilidade, e essa é uma bandeira que a gente levanta até hoje na nossa igreja. A gente fala, olha, mesmo quando a gente não tinha título nenhum, mesmo quando ninguém estava vendo, nós estávamos lá trabalhando, estávamos dedicados àquilo que Deus queria que nós fizéssemos, estávamos honrando os nossos pastores, honrando a nossa igreja local. Eu me lembro, olha só que interessante, que eu estava um dia num culto de domingo, e eu estava sentada mais para trás, porque a minha filha era bebê ainda. Então a gente acaba sentando um pouquinho mais para trás. Coisa de pai, né? A criança chora, e a gente precisa toda hora se movimentar, então eu estava mais para trás. E eu me lembro que eu olhei para a lateral assim da igreja e vi a pintura meio falha, vi assim uns pontos de mofo na igreja. E vi aqueles defeitos. E no meu coração eu vi que era defeito. Mas eu olhava para aquelas paredes e eu pensava comigo, nossa, eu amo esse lugar. Eu não conseguia enxergar o defeito. Eu conseguia enxergar que eu estava ali e que eu estava trabalhando ali por algo muito maior. Mais do que uma placa, mais do que uma liderança, mais do que um título. Mesmo tendo os defeitos, né? Porque assim são as igrejas, né? Nós olhamos para dentro de uma igreja, você se apaixona por ela, você vê que ela tem muitas coisas boas, mas aí você tá lá dentro, você começa a ver, puxa, olha, isso aqui poderia ser assim, olha, eu tô vendo esse defeitinho aqui, eu preciso consertar isso aqui, né? A gente consegue perceber isso, mas você está lá por algo muito maior. E aí é que tá, né? Onde entra a grande missão que a minha mãe cumpriu muito bem, né? De nos ensinar a amar a igreja. Ela falava assim para mim e para os meus irmãos, olha, se vocês querem que a vida de vocês dê certo, 2 coisas vocês precisam fazer. Nunca fale mal de igreja, nem nunca fale mal de pastor. Olha só. Sabedoria. Então, ela ensinando a gente, e aquilo ficou dentro do meu coração, mesmo criança. Então, eu olhei para aquelas paredes, vi os defeitos e refleti no meu coração. Eu amo esse lugar. Nossa, como eu amo essa igreja. E foi sincero aquilo. Eu me lembro e me recordo disso. E me lembro com alegria. Porque foi sincero do meu coração de dizer que amava aquela igreja. Que amo a igreja de Jesus, independente das placas. Independente de onde ela esteja. Glória a Deus. Então, isso. A sua chamada veio antes do seu título, como você mesma disse. Exatamente. E através desse chamado, como que você cumpre o papel espiritual dentro de casa, na família agora? Isso é difícil, hein? Eu acho que essa aqui essa pega, é a pergunta gente. para os universitários. Essa pega. Esses dias eu fiz um post no meu Instagram e tava assim, o que é mais importante, Deus, a família ou o ministério? E depois tem lá os arrastas, né? E nesse mesmo post eu coloquei que não tem como você separar. Porque se você vai ao mercado, você continua sendo mãe, certo? Você continua sendo esposa e você continua sendo pastora. Então não tem como eu separar essas 3 funções que Deus colocou dentro de nós mulheres. Porque por um acaso eu sou pastora, mas tem irmãs, por exemplo, que não são pastoras, mas são professoras da escola das crianças, trabalham com os adolescentes, ainda não são pastoras, mas são administradoras dentro da sua empresa. Não é mesmo? Quando você está dentro de uma empresa, você está exercendo seu ministério, você está representando o reino de Deus. Todas as coisas que vocês fazem, façam como se fosse para o Senhor.
Então, como que eu vou ao mercado e deixo de ser mãe? Como que eu vou ao mercado e deixo de ser filha de Deus? Como que eu vou ao mercado e deixo de ser esposa e deixo de ser pastora? E deixo de ser aquilo que eu represento dentro da igreja local onde eu estou trabalhando hoje? Como? É impossível. Porque essa é a essência que Deus colocou dentro de mim. É aquilo que Deus colocou e estabeleceu para cada um de nós. Se eu estou dentro da escola, se eu estou dentro da minha casa, eu vou ser ali dentro pastora dos meus filhos, eu vou ser ali dentro auxiliadora do meu marido, eu vou ser ali dentro um canal de bênção para os meus pais, se eu não sou casada ainda, porque eu falo lá para a igreja que o culto das mulheres, a gente fala que não é só para as mulheres, é para as mulheres e para as jovens mulheres. Que as mulheres, as jovens também precisam entender que elas também exercem um ministério, que a gente acha que a gente só vai exercer um ministério quando a gente casar. A gente acha que a gente precisa ser virtuosa só quando a gente casar. Só quando a gente tiver lá aquele monte de coisas, aquele monte de afazeres, quando a gente tiver uma casa para administrar. Mas não, quando nós estamos dentro da casa dos nossos pais, nós também precisamos ser virtuosas. Nós também precisamos não comer o pão da preguiça. Nós também precisamos ser filhas de Deus, honrando aquilo que Deus nos chamou para fazer ali dentro. E o ministério, ele não começa nas coisas grandes. O ministério ele começa nas coisas simples, onde ninguém vê, onde ninguém... O ministério começa quando eu abro meu guarda-roupa e ele tá lá, organizado. Quando eu abro lá os potes, né? O armário dos potes, né? Quem não tem um armário de pote bagunçado? Quem não tem, levante a mão. Esses dias eu olhei pro meu armário de pote todo bagunçado e falei, pelo amor de Deus, eu vou arrumar esse armário de pote. Eu vou colocar todas as tampas. Eu vou colocar as tampas aqui. Sim. Eu vou resolver. E eu deixei tudo arrumadinho, bonitinho. E eu olho pra ele e eu falo, nossa, consegui. Eu tô sendo menos pastora por ter espiritual. por ter um armário organizado. Então, muitas vezes a gente idealiza as coisas e acha que a gente precisa separar. Na verdade, a gente não precisa separar. A gente precisa agrupar todas as coisas e dar o melhor de nós em tudo daquilo que nós estamos fazendo. As mulheres costumam dizer, eu posso ser o que eu quiser. Né? Nós estamos falando aí do Dia Internacional da Mulher. Sabemos a história, sabemos a origem. Sabemos que a luta das mulheres foi válida e eu sou muito grata por elas terem conquistado tudo que conquistaram naquele período, né? Nós não estávamos aqui ainda, nós não podíamos falar por nós, mas elas falaram por nós naquela época e eu sou muito grata. Porém, ao longo do tempo, nós temos aí uma distorção de muita coisa, dizendo, você pode ser o que você quiser. E eu concordo com isso até em determinado ponto. Na verdade, você pode ser o que você quiser se você estiver sendo útil. Se naquele momento você estiver sendo útil, então você pode ser aquilo que você quiser. Por exemplo, na minha casa, qual é o meu papel? O meu papel é cuidar dos meus filhos, hoje no meu contexto, certo? O meu contexto é sua realidade. Cuidar dos meus filhos, levar filho na escola, buscar filho na escola, fazer a comida. Quando vai alguém em casa, eu organizo lá, ajudo, dou as direções lá, olha, limpa aqui, limpa assim. Amor, vamos para a igreja, tá na hora. Eu estou sendo útil lá, então eu posso ser aquilo que eu preciso ser. Então, essa frase, ela precisa ser contextualizada para nós, mulheres cristãs que carregamos a bandeira do Espírito Santo, que carregamos a bandeira do Reino de Deus. Eu posso ser aquilo que eu quiser, desde que eu esteja representando o Reino de Deus na Terra e no contexto onde eu estou. No local onde eu estou. Esse é o perigo dessa sociedade moderna que distorceu o empoderamento feminino. Exatamente. Trouxe para a mulher um poder que parece que ela não tem, mas ela tem, porque o próprio Deus disse que todo poder e autoridade nos foi dado através do Espírito Santo. Exatamente. Então, nós temos poder, mas nós temos que ser útil para o reino. Enquanto a gente não entender que trabalha para o reino, a gente sempre vai ficar numa queda de braço, onde entende que o homem é maior e tal, e não é nada disso. O Espírito Santo estabeleceu o homem realmente como cabeça do nosso lar, e a gente ali para poder fazer essa
esse auxílio, né, que você estava pondo aí, a gente no nosso lugar ali, cuidando do que deve ser feito. E aqui entra uma coisa muito interessante. Nessa rotina, nesse agrupamento que você falou, que a gente não deve separar, mas a gente tem que aliar as nossas funções, vamos dizer assim, essa vida agitada, essa loucura, como é que faz para manter as disciplinas espirituais? Como é que faz para você manter sua comunhão com Deus? Ou você estabelece uma rotina para você, ou você se perde. Não que eu tenha alcançado ainda, mas eu tô no caminho. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. O Neto sabe disso. Sou muito disciplinada. Que linda. Graças a Deus. E eu não sou, Nossa, gente, que horror. Meu Deus do céu. Ai, não. Eu sou metódica, Olha. sim, ao extremo. Mas então eu você já acho... é um testemunho pra mim, que eu, glória a Deus, tá vendo? Isso aqui já tá sendo ministrado Dá pra pra marcar mim. um chá com ela? É. Chá. E você vai cuidar da sua vida com ele eu ali? vou falar com o Neto, Ele fala, nossa, Dani, como você consegue ser tão disciplinada? Eu falo, não sei. Mas assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, o negócio vai. Tanto que esses dias a gente estava conversando sobre um assunto e eu falei, Neto, você me dá um tempo que eu vou desenvolver isso dentro de mim. Porque a hora que eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Então você só espera um pouquinho que o negócio está se encaixando aqui dentro de mim, dentro das minhas emoções, dentro do meu tempo, da minha cabeça. Eu tô organizando as coisas. Porque a hora que eu falar que eu vou fazer e assim, o negócio vai deslanchar. E ele falou, então tá bom. Então você vai fazer? Eu falei, vou. Calma aí que eu vou fazer. Então, a disciplina é algo que precisa ser uma atitude diária nas nossas vidas. Precisa, assim, é vida ou morte. Ou você entende que aquela ação que você está fazendo é uma semente que você vai plantar e você vai regar todos os dias e lá na frente você vai ver o fruto daquilo, ou você vai perder. Você não vai conseguir colher. Então, eu acho que eu fui agraciada por Deus, porque toda boa dádiva vem de Deus, e eu acredito que a disciplina é algo que a gente, por mais que o ser humano precisa ter esse empenho, a gente precisa de muito mais inspiração para adquirir a disciplina do que qualquer outra coisa. Tem um pastor muito famoso que ele fala que... Posso citar? Claro. Pastor Lucinho, gosto dele. Sim. E ele fala, gente... Inclusive, tô te esperando aqui, viu? Opa! Ele falou uma vez, há muitos anos atrás, que tudo que ele tinha na vida, os filhos dele, que na época era criança, até... Foi logo no comecinho, assim, quando ele despontou. Que os filhos dele não eram suficientes para que ele saísse da cama dele pela manhã. E aquilo que ele falou... assim, veio como uma flecha dentro do meu coração, porque eu era mãe recente. Então, é um choque de emoções. Então, alguém falando uma coisa dessa é quase que um absurdo pra gente, né? Porque você tá vendo ali aquele serzinho todo dependente de você e, de repente, um universo se abre à sua frente quando nasce um bebê, nasce uma mãe, e é verdade, nasce uma família, e toda a nossa perspectiva muda a partir daquele ser humano maravilhoso que Deus nos deu a capacidade de ter. E aquilo foi um choque para mim, porque eu falei, nossa, como assim um filho não é capaz de nos tirar da cama? Não é uma inspiração suficiente? E assim, ao longo dos anos eu percebi que é verdade. Porque nós nos acostumamos muito rápido com as coisas. É uma alegria maravilhosa, o amor é incondicional, sim, mas chega uma hora que... Vamos falar a verdade, você tá cansada de ser mãe. Você tá cansada de cheirar leite. Você tá cansada de colocar sabe o que eu penso. o sutiã de amamentação. Não é verdade? A gente fica cansada, você tá cansada. Você quer dormir, você quer ter uma noite inteira de sono. Então, assim, não é o suficiente para você sair da sua cama. Tanto que nós temos aí pais e mães que tiram as suas próprias vidas e deixam os seus filhos. Se não fosse isso, eles estariam aqui, não... A inspiração da minha vida são os meus filhos. Não, eles não são. Eles são bênção, sim. Eles são amados incondicionalmente. Não tem nada que está acima deles, pelo menos na minha perspectiva e no meu contexto. Eu acredito que no contexto da maioria das mães, né? Porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei. Então, né, a gente entende que vem esse amor, né?
de Deus por nós como seus filhos e esse amor de mãe. Mas não é suficiente. Nós precisamos ter essa inspiração divina. E eu acho que a disciplina, ela vem a partir de uma inspiração divina. Ela vem a partir daquilo que o Espírito Santo falou com você. Não, é uma palavra. No início, Deus disse, haja luz. Lá no início de todas as coisas. Desde então, essa palavra que saiu da boca de Deus, essa palavra ainda se propaga. Nós ainda temos a luz que foi dita há milhões de anos atrás. Haja luz e a luz continua a brilhar e o sol continua a obedecer o comando de Deus. Então, quando existe uma palavra para a sua vida, liberada sobre a sua vida, uma palavra que Deus falou com você, você abriu a sua Bíblia e falou, puxa, Deus falou comigo, é essa palavra. Você adquire disciplina por causa daquela palavra, porque você está caminhando segundo uma palavra que foi te dada. Não é qualquer palavra, é uma palavra que pode transformar o universo, que transforma a humanidade, que transforma as nossas vidas e que pode transformar a vida das pessoas. Porque uma mulher transformada, uma mulher que entende o papel que ela exerce na sociedade, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua igreja, mulheres ativas dentro da igreja, eu trabalho e defendo essa ideia e defendo também o reconhecimento das mulheres, porque nós sabemos que mesmo no mundo moderno que nós vivemos hoje, nós temos igrejas e temos ainda pessoas que não reconhecem o trabalho que as mulheres desenvolvem. E se nós olharmos para a palavra de Deus, lá em Gênesis 2, nós vemos que Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Ou seja, Deus percebeu duas coisas. Deus percebeu um ambiente incompleto e um ser humano incompleto. Duas coisas estavam incompletas. Então, uma mulher, quando ela chega num lugar, uma mulher convicta. Não uma mulher que quer seguir a modinha da sociedade, não. Mas uma mulher, quando ela é convicta do chamado que ela tem em Deus. Quando ela é convicta da palavra que foi liberada para ela lá desde o início. Lá do Salmo 119, eu conheço todos os seus dias, ainda quando você estava no seu ventre. Eu escrevi todos os seus dias. Viva eles com intencionalidade. Essas são as palavras minhas, tá? Mas uma mulher, quando ela chega no ambiente, quando ela tem convicção do seu chamado, ela chega num ambiente, ela transforma esse ambiente e ela transforma as pessoas que estão ao seu redor. Então, tem coisa mais maravilhosa que isso? Do poder que nós carregamos. Algumas que podem estar nos assistindo, Dani, pode olhar para você e pode dizer assim, mas é fácil para ela falar. Eu tô divorciada. Eu, sei lá, tô vivendo um luto, perdi um filho. Inúmeras situações aí que elas podem estar dizendo assim, para ela é fácil porque ela não tá na minha pele, ela não tá vivendo o que eu estou vivendo. O que você diria para essas mulheres que estão, vamos dizer assim, desiludidas ou perdidas no propósito? A Bíblia diz que não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. Então nós estamos debaixo de uma sociedade corrompida devido ao pecado, desde Adão. Jesus restabeleceu todas as coisas quando ele veio e ele nos trouxe uma realidade espiritual para mudar o nosso interior. O reino de Deus é algo espiritual. Os discípulos estavam esperando um reino físico. Os discípulos estavam esperando um acontecimento megalomaníaco dentro da sociedade onde eles estavam. Mas eles não entenderam naquele momento em que o maior milagre que iria acontecer naquele momento seria o reino de Deus dentro de cada um deles. Infelizmente, nós estamos debaixo da consequência do pecado. E por isso nós carregamos as desilusões, por isso nós perdemos, por isso nós temos aí que enfrentar as dificuldades, as perdas, as dores, as enfermidades. Mas a Bíblia diz também que quando vem uma luta, Deus providencia o escape. É claro, eu não quero subestimar e não vou subestimar o sofrimento de cada um, porque só quando a gente passa por uma situação a gente consegue ser empático. A gente fala muito, né, sobre empatia, né? É tão bonito falar sobre empatia. Moda agora, nossa. inclusive.
Mas, na verdade, falando a verdade, nós não somos empáticos até que nós passemos pela mesma situação. E é uma verdade, realmente, existem mesmo mulheres divorciadas, mulheres machucadas por relacionamento que, infelizmente, não deram certo, mas ninguém casa pensando, eu vou me casar, eu vou ser feliz durante 5 anos, eu vou viver 2 anos em lua de mel, 5 anos eu vou continuar muito feliz, aí depois eu vou ter meu filho, aí depois vai vir uma crise existencial, aí meu marido vai me trair e eu vou me separar. Alguém faz esse tipo de plano? De maneira nenhuma. Ninguém faz esses planos. Nós idealizamos uma vida e nós lutamos por ela, nós caminhamos segundo aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então, quando uma mulher casa e infelizmente ela se divorcia, eu tenho certeza que ela fez o seu melhor. E eu tenho certeza também que Deus, ele está nesse caminho e irá proporcionar um escape para que ela se encontre forças no Senhor para caminhar e para ajudar outras mulheres. Porque aonde nós temos a nossa dor, nós podemos consolar as pessoas. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, e antes disso, as pessoas falavam, meu pai faleceu. E aí eu falava, nossa, que tristeza, meus sentimentos. Hoje é diferente. Porque a hora que alguém fala pra mim, meu pai faleceu, eu sei exatamente o que a pessoa tá sentindo. Eu falo, nossa, eu não tenho palavras pra dizer pra você. Porque realmente as palavras são insuficientes. Elas somem, né? Por mais que a gente tenha muitas palavras de consolo, e realmente nós temos, né? O nosso vocabulário é tão rico. Nós temos milhões de palavras para expressar os nossos sentimentos e realmente a gente se compadece das pessoas nos momentos difíceis. Mas essas palavras, essas mesmas palavras não são suficientes para expressar aquilo que nós estamos sentindo, porque é uma dor terrível. E realmente é uma dor terrível. Agora, como chegar para uma mãe e dizer e que perdeu o seu filho, por exemplo, e dizer para ela, existe um recomeço para você? Como? Olha, só de falar eu fico arrepiada, porque eu não consigo imaginar essa situação. Mas nós temos. Mas nós temos. A palavra de Deus nós temos. Então, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Falar, olha, eu tô aqui com você. Eu não tenho nada para te dizer que vai amenizar a sua dor. Mas eu tô aqui orando e crendo que existe um Deus que faz novas todas as coisas. Se Deus faz novas todas as coisas, Ele faz. Ele faz. Se Ele disse, Ele faz. Então, existe essa palavra liberada sobre nós. E nós precisamos crer. Nós precisamos respeitar a nossa dor, respeitar o nosso momento de reclusão, que nós precisamos, é normal, o ser humano precisa mesmo. Mas nós precisamos encontrar em Deus esse lugar de cura, esse lugar de restabelecimento da fé. Porque precisa haver também essa construção novamente, porque parece que tudo desmoronou naquele momento. Então precisa também ter esse processo de reconstrução, de confiança, de relacionamento, porque nós somos falhos. Não é mesmo? Uma hora a gente está muito, muito firme, aí acontece uma coisa e você fala, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Não é só comigo, não, né? Não, imagina. Tem hora que a gente fala assim, onde é que tu estás, pelo amor de Deus? É muito louco isso, porque a gente já teve muitas mulheres passando por aqui pelo Espiritualmente Podcast, né? E eu tô sempre de olho, assim, nos comentários. Eu sempre tô acompanhando, eu tô sempre atento a tudo que as pessoas falam. E o que eu vejo hoje é exatamente assim, muitas mulheres desacreditadas, machucadas, feridas, e elas dizem assim, não, homem não presta, esse negócio de mulher ser submissa, isso é conto de fadas, que isso? Eu venho de um histórico aí de anos de ministério e de pastorado, e eu tive uma pastora na época. E eu achei interessantíssimo assim, o que ela compartilhou na época com a gente, porque ela era casada, ela era pastora da igreja, casada, e o marido dela auxiliava ela. Então olha que interessante como que é importante a clareza dos papéis, né? Agora só para a gente contextualizar essa parte. Ela era pastora na igreja e ele na igreja era auxiliar dela.
E isso era muito bem definido e muito claro para os dois. Só que quando ela saía da igreja e ia para casa, era o contrário. Ele era o líder da família, ele era o cabeça, ele estava lá. E ela auxiliava ele. Então, assim, o que eu vejo hoje, claro, Dani, você hoje orientando as mulheres e conversando com as mulheres e sendo uma mentora para elas, ensinando elas muitas coisas acerca da palavra do Senhor, o que eu vejo hoje é que essa falta de identidade, essa falta de clareza da identidade, de quem elas são e para onde elas estão indo, é o que está deixando elas confusas, fazendo escolhas por homens errados, enfim, tomando decisões erradas, frustradas muitas vezes na carreira, na profissão, na família. E isso não é algo intencional, elas não estão fazendo porque elas querem. Mas muitas vezes elas estão fazendo isso apenas repetindo um padrão familiar, apenas porque foi a forma como elas aprenderam. E assim, hoje eu acredito que você se considera uma esposa, uma mãe, uma pastora que está cumprindo seu propósito, que sabe quem você é, que sabe para onde você está indo. Como hoje essas mulheres elas conseguiriam ter mais clareza sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, para que elas pudessem cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra? Olha, tudo que nós precisamos está em Deus. Então não existe um destino estabelecido se não vier da parte do Senhor. Se nós não tivermos uma comunhão com o Espírito Santo diária, ou sempre que nós pudermos, né? Eu sei que a rotina das mulheres é pesada, assim, dos homens também, né? A gente costuma dizer que porque as mulheres têm muitos afazeres em casa e trabalhar fora, acaba sendo mais pesado. Mas por isso a importância de você ter essa disciplina, de buscar essa disciplina em Deus. E a nossa identidade, ela é construída ao longo dos anos. Eu não sou mais a mesma mulher que eu era 10 anos atrás. Né? As pessoas, às vezes você reencontra, né? Quem já reencontrou aqueles amigos de escola, né? A gente às vezes faz, né, aquelas reuniõezinhas e vamos se reencontrar todo mundo 30 anos depois lá. Você não reconhece mais ninguém. Você fica relembrando os fatos que vocês viveram. Lembra aquela vez a gente ficou de castigo assim na escola, a gente foi pra diretoria assim, assado, isso aconteceu. Mas você não tem nada de atual a respeito daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não é mais a mesma. Ela mudou. E às vezes nós mesmos temos a dificuldade de reconhecer a mudança que Deus faz nas pessoas. E porque nós não aceitamos aquilo que Deus fez naquela pessoa, muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer aquilo que Deus fez em nós mesmos. Porque nós não acreditamos na mudança das pessoas. É impossível fulano mudar. Não, fulana age dessa maneira. É típico dela. Né? Ela é assim mesmo. Mas a gente se nega a aceitar a mudança e a transformação que as pessoas vivem. Afinal de contas, elas sofrem dores, alegrias, elas estudam, elas viajam, elas têm uma vida social, elas se relacionam com muitas pessoas, elas têm decepções. Enfim, tantas coisas formam o nosso caráter, a nossa identidade, são tantas informações externas que a gente recebe, não é mesmo? E a gente absorve. A gente olha lá a moda e fala, nossa, tá usando esse tipo de roupa. Essa serve pra mim. Não, essa não serve. Você tem um discernimento. Não, mas essa eu gostei, essa eu vou usar. São influências externas que a gente sempre vai sofrer ao longo dos anos enquanto a gente estiver aqui. A gente vai sofrer essas informações externas que vêm e fazem parte da nossa construção. Só que a nossa verdadeira identidade não vem do que tá de fora. E muitas vezes essas mulheres, elas permitem que essas informações tomem o lugar que não deveria tomar. Porque a Bíblia nos ensina que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, guarde seu coração, porque dele vai proceder todas as fontes da sua vida. Fontes, se você for pesquisar, a fonte é um lugar que brota
água, que vai levar vida e transformação. Se você permitir que fontes não saudáveis brote em seu coração, obviamente a sua vida vai ser o resultado de escolhas que não refletem a identidade que Deus escolheu para nós. Eu gosto sempre de olhar para as mulheres da Bíblia e pensar, nossa, o que eu consigo aprender com elas? Eu gosto da carta do apóstolo Paulo a Tito, e ele fala algo interessante, fala, olha, eu vou escrever algo para vocês, para que vocês sejam levados ao conhecimento da verdade através da fé. E aí ele dá lá várias instruções, ele fala a respeito do comportamento dos irmãos dentro da igreja, orientando a Tito para que Tito transmitisse a mensagem aos irmãos que ele estava ali pastoreando, que ele estava ali cuidando. Deixando só assim, só pra gente desmistificar isso, todo grupo que a gente tá ali cuidando, seja na igreja ou seja em casa, é um nosso pequeno rebanho, é um pastoreio. Não precisa necessariamente ser num púlpito de uma igreja pregando. Então Tito estava ali cuidando daquele grupo de pessoas e ele faz o que? Ele instrui as mulheres. Fala, olha, as mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais novas a como elas devem cuidar dos seus filhos, amar os seus maridos, cuidar das casas, serem discretas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, eu gosto de olhar para esse texto porque me faz... Porque às vezes a gente chega numa certa idade e a gente viveu já tanta coisa e a gente já alcançou tanta coisa. Não é o meu caso, tá, gente? Eu tô só no sonho. Mas assim, a gente acha que você tá no ápice e você acha que você não precisa mais aprender, entre aspas. Ou então você quer aprender com alguém muito melhor que você. Não. Fulana tem realmente coisas pra me ensinar. Agora, fulana já não. Mas eu acho que a gente aprende mais com os erros, mais com as pessoas mais simples, ou com os acertos dessas pessoas do que com aquelas que são grandiosas e que têm os seus títulos e que têm os seus milhões de seguidores. Eu acho que a gente aprende muito mais com elas, porque às vezes você vai aprender o que não fazer. Porque você olha, você fala, nossa, esse tipo de atitude não convém que eu faça. Só que aí é que tá, você precisa ter dentro de você um espírito ensinável, um espírito dócil, uma humildade que só vem de Deus. Só ao longo do processo que você consegue, orando todos os dias. Deus, me ajuda a ser humilde. Me ajuda a ser... humildade, reconhecer quem nós somos. Ok? Tem nada a ver com... Tem nada a ver pobrezinho miserável. Exatamente. Reconhecer quem nós somos. Reconhecer nossas qualidades e conhecer os nossos erros e acertos. Certo? Então, eu gosto muito de olhar para as pessoas, para todas, e perceber, nossa, isso é muito legal, nossa, isso não é legal, não combina comigo, não vou jamais fazer isso. Eu tava esses dias, inclusive, no meu Instagram, falando mais ou menos isso, porque eu não sei se você sente isso, tá? Mas observando a rede social no contexto geral, e me amedronta, inclusive, cristãs supostamente cheias do Espírito Santo, com títulos grandes, viajando o Brasil inteiro, falando de Deus e não sei o quê. E aí, de repente, você vê algumas coisas nos stories, no feed, que você fala... Ela bateu a cabeça aonde, gente? Ela tá louca. Não tem nada a ver com Deus isso. E aí, esses dias, eu comentei no meu Instagram, eu falei assim, nós fomos chamadas, todos, na verdade, homem, mulher, criança, fomos chamados para testificar a glória de Deus. Tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. E nós fomos chamados, inclusive, para estar ali falando sobre Ele. Ah, você está mostrando você, seu esposo, sua família comendo num restaurante, mas é para a glória de Deus. E não para a vergonha dele, como você estava mencionando agora há pouco. Então, eu acho que tem contaminado muito, que nem você falou, contaminado as fontes do coração de certas mulheres, essas influências errada que tá vindo e que tá vindo com força. O mundo tá empurrando a igreja e a igreja se abrindo assim, tudo bem. Tá tudo bem certo. A gente fazer isso. Tudo bem de manhã eu colocar um louvor. E os sonhos de Deus são maiores que os meus. E de tarde eu descer até o chão e fazer uma dancinha. Então, assim, as pessoas estão... Eu até falei pro Douglas, eu acho que as pessoas estão se dobrando para Baal.
A sensação que eu tenho é essa. Estão se dobrando por seguidores, se dobrando por likes, se dobrando por fama. Mas a mulher que teme ao Senhor, não é isso que a Bíblia diz. Ela vai ser louvada, mas ela vai ser louvada por quê? Aí eu te pergunto, é possível nos dias de hoje, nessa modernidade, nessa coisa atual, a gente ser a mulher virtuosa? Tanto jovem quanto casada, como você mencionou? Com toda certeza, sim. Nós podemos, sim. O que você falou é algo muito interessante e eu esses dias falei sobre. Falei num grupo que a gente tem lá da igreja, é um grupo silenciado, só eu que falo. É bem democrático. Porque são 2 grupos, então assim, imagina, são muitas mulheres. Nem sei quanto tem lá, quanto cabe no agora WhatsApp, tá meio que 300 e limitado pouco. agora. 250 agora. É, tinha mais Tá, de 250, mais. porque são 2. Então você imagina 250 mulheres, eu falando bom dia, todos os corações, as figurinhas. Não dá conta. Os produtos que elas estão vendendo, então Sim. eu deixei o grupo bem democrático, só eu falo. E eu coloquei lá, e eu falei a respeito disso, de que às vezes as influências são tão grandes, as influências externas são tão grandes, e a gente, sem perceber, a gente permite que essa influência venha e entre na nossa vida e a gente acaba escolhendo. Porque, assim, é muito fácil, eu não estou menosprezando, e assim, eu super admiro, eu sigo a grande maioria delas. Eu não fico olhando os stories porque não dá, às vezes, mas as grandes pastoras, os grandes nomes que nós temos no Brasil e no mundo, algumas eu sigo sim. E gosto, e curto, e acho que a gente tem, assim, muito a aprender, com certeza. Só que a mídia, as redes sociais, elas transmitem algo que nós não somos. É uma realidade virtual. Por exemplo, a minha foto do WhatsApp é a foto que eu achei que eu fiquei mais linda e maravilhosa, com 1 milhão de maquiagem e com cílios, e depois editada 1 milhão de vezes. E aí, pra finalizar, eu taquei um filtro lá em cima pra deixar, assim, Perfeito. impecável. Com a pele maravilhosa. E eu tô lá. E sou eu, tá? Isso. E ai de quem quem falar que disser não que sou não. eu. E aí, a gente, na mídia, nas redes sociais, a gente está acostumado a receber esse tipo de mensagem. A mensagem perfeita, a mensagem sem defeito, a pele maravilhosa, a unha, o cabelo. Assim, eu tô fantasiando, Sim, ok? sim. E aí, as pastoras, no caso, elas vão e falam uma coisa. E você acha que aquilo lá é uma regra. Você aceita aquilo como uma regra. Só que você tem lá na sua igreja a sua pastora, que você conhece os defeitos, que você sabe que ela erra, que você vê que, às vezes, no culto no domingo de manhã ela não tá tão bem arrumada. Puxa, a pastora não passou nenhuma base para vir no culto hoje. Nossa, olha, ela tá de chinelo, ou ela tá com uma sandália de dedo. Nossa, essa roupa não ficou legal. Então, você, automaticamente, sem perceber, você associa que a pastora da internet, ela é perfeita, e que a sua pastora que tá ali cuidando de você todos os dias, ela é cheia de defeitos. Fedendo a ovelha de verdade, né? Ela tá cuidando daquela ovelha. Você acha que ela é cheia de defeitos. Então, acho que isso cria uma ilusão muito grande de quem a gente recebe as informações. Porque aí, as pessoas conhecem os meus defeitos. As mulheres lá que eu pastoreio, elas estão lá na igreja, e elas sabem quais são os meus defeitos. As que estão mais perto de mim, então, vão saber mais ainda. Elas sabem, por exemplo, que eu sou difícil de ser convencida quando eu acho que alguma coisa vai dar certo ou que alguma coisa é daquele jeito. Eu sou difícil. Pode vir com os milhões de argumentos, eu sou difícil, eu sei. É um defeito em algumas vezes, mas também é uma qualidade em algumas vezes, depende da situação. Mas elas sabem. Então, elas preferem ficar com aquela informação que vem polida, que vem embrulhada com uma caixa de chocolates importados. E aí, aquela verdade que elas estão pregando vem como uma verdade mais doce. E a verdade que eu estou pregando, que estou ali todos os dias, acaba se tornando um pouco mais dura. Né? É o arroz com feijão e a salada que a gente precisa comer todos os dias. Ah, não, mas eu quero ficar com a sobremesa todos os dias. Eu prefiro a sobremesa e eu acho que tá tudo certo.
Então, esse processo, essa informação que vem de uma certa forma cruzada, e eu gostaria de enfatizar que eu não estou falando mal, eu estou colocando apenas um fato que realmente acontece, e como eu disse, eu quero enfatizar, eu sou muito grata a todas elas, e eu sigo, e eu acompanho, e eu sou muito edificada por todas elas, mas a gente não pode deixar de apresentar que esses fatos, eles acontecem. Então, existe sim essa discrepância de informação, e aí eu prefiro ficar com a informação que é mais cômoda, vamos dizer assim. Aquela informação que não vai me tirar tanto da zona de conforto como a verdade, por exemplo. Porque a verdade nos tira da zona de conforto. A disciplina nos tira da zona de conforto. Quando nós decidimos nos transformar, nos renovar pela palavra de Deus, para estarmos aptos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem essa condição, né? Você precisa estar apto para viver. Não vos conformeis com esse mundo. Antes, renovem a sua mente para que sejam aptos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu prefiro deixar que esse processo seja um pouco mais estendido. Eu prefiro procrastinar isso e ficar com a imagem que eu tenho da mídia para poder me sobreviver no evangelho. E você tinha me comentado que dentro da sua casa, por exemplo, a sua mãe teve muita sabedoria, até você disse que não sabia se da parte dela ela tinha noção do quanto ela estava sendo intencional no cuidado com vocês, no cuidado com o lar, no direcionamento à igreja e tudo mais, né? E você hoje, como mulher, como mãe, como esposa, como pastora, como pregadora do evangelho, você disse para mim que você gosta da intencionalidade. Vamos falar um pouquinho disso. Essas mulheres, como é que elas podem ser mais intencionais na chamada delas dentro do lar, basicamente dentro do lar? Eu acho que você tendo um foco estabelecido é um bom start para que essa intencionalidade seja real dentro da sua casa. Neto e eu, por exemplo, a gente tem lá os nossos dias. Não é um dia fixo, porque a nossa agenda é meio maluca, mas a gente sempre separa na semana, pelo menos um momento lá pra gente montar a mesa e se reunir lá com as crianças e fazer uma oração. Às vezes não dá nem tempo de montar a mesa, de fazer uma coisa linda, maravilhosa, mas ali, às vezes, simples mesmo, a gente pega um café da tarde, ou às vezes um almoço, pega as crianças, vamos sentar aqui, vamos falar cada um o que aconteceu de legal essa semana, vamos falar sobre esse texto. Aí o Neto fala, o papai vai pregar sobre isso na igreja hoje. A gente fez no domingo uma vez, domingo à tarde, a gente foi tomar café da tarde e ele falou assim, hoje o papai vai pregar sobre esse texto. E aí ele começou a pregar pra gente, falou, eu vou falar sobre isso, e vai ser assim, assado, o que vocês acham disso? Eu acho que esses momentos planejados são essenciais na vida da criança para ela entender o lar e o contexto que ela está. Ela precisa saber que ela está num lar onde as pessoas temem a Deus, onde os pais dela amam a igreja, amam a Deus, amam as pessoas, trabalham por elas. Elas precisam perceber que aquele local que elas estão é um lugar onde Deus é o centro das coisas. Eu me lembro que os meus pais, eles faziam culto doméstico com a gente. Fazia toda segunda-feira durante anos. Foi assim, mais de 10 anos. Foi muito tempo mesmo. E vinham os vizinhos. E a gente tinha aquele culto lá e... Às vezes até o pastor da igreja vinha de vez em quando. Mas era um culto doméstico. Nessa época não tinha ainda... Hoje as famosas e conhecidas células, né? Mas nada mais era do que isso. Mas, assim, sem pretensões. E... isso estabeleceu muita coisa. E eu me lembro que às vezes a gente não tinha nem vontade de participar. Às vezes minha irmã mais nova dormia, às vezes meu irmão ficava lá. Mesmo estando, às vezes cansado, não querendo estar. Aí começou às vezes ir criança, vizinhos levavam os filhos, aí ficava mais animado, porque aí tinha criança. Então, opa, dá pra gente conversar, dá pra gente brincar no final. Então, eu acho que a mulher, dentro da casa dela, ela precisa saber, ela precisa ter um foco juntamente com o seu esposo.
Eles precisam ter um direcionamento em comum acordo. Olha, qual é o nosso objetivo? Lá em casa, por exemplo, nós estamos numa fase assim muito focados nos estudos das crianças. Então a nossa agenda gira em torno da agenda deles escolar, agenda escolar. Olha, a gente não marca viagem, a gente não faz nada enquanto eles não estiverem liberados da escola, porque eles precisam se dedicar aos estudos. Ok, então esse é o nosso foco. Então a gente precisa estar mais unido. Então vamos promover então alguma coisa que nos faça ficar mais juntos. A minha filha, ela sempre fala, vamos assistir um filme para toda a família? Tem lá, né, no aplicativo, filmes para toda a família. Então ela fica com aquilo. Ela, mãe, vamos assistir um filme, vamos escolher um filme para toda a família? Ai, vamos. Aí a gente senta, nós 4 no sofá, aí eu compro o salgadinho, aí eu compro os refrizinhos, e aí a gente tem aquele momento nosso para assistir o filme para toda a família, comer salgadinho e tomar refrigerante. Então, são coisas que, quando ela tiver 41 anos e estiver no podcast espiritualmente, com os filhos de vocês, ela vai estar aqui e vai falar, a minha mãe, o meu pai, eles compravam salgadinho e a gente assistia, e aquilo marcou a minha vida. Recente a gente estava lá no parque e foi um momento tão gostoso. Eu falei, nossa, que delícia vir no parque. Vamos vir mais vezes no parque. E a gente já fica pensando quando que a gente vai voltar aqui. E a gente percebe o quanto eles gostaram de estar ali com a gente, porque a gente sempre viaja com a família, né? Sempre tem aquele monte de gente, vai aquele montão de gente, e é uma delícia também, super gostoso. Mas agora que foi só nós 4, foi muito bom. E a gente riu junto, e a gente faz as nossas brincadeiras. Sim. E isso proporciona a eles também o reino de Deus. Isso. Quem disse que eu não estou pregando a palavra de Deus? Certeza. Quem disse que nós não estamos falando do amor de Jesus através dessas ações? O amor é extremamente prático. A fé sem obras, ela é morta. Então, se eu prego uma fé, se eu prego algo na igreja e na minha casa eu não faço, então eu estou tendo uma fé morta, porque o que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Aonde está o meu coração hoje? Dentro da minha casa, dentro dos meus filhos. Então, a mulher, o homem, os pais, eles precisam entender que os filhos, até eles terem a capacidade de escolherem os seus próprios caminhos, eles são nossa responsabilidade. E a gente precisa direcioná-los. Eles são mesmo flechas. E aonde eu quero que eles... Qual é o alvo que eu quero que eles atinjam? Em que local eu quero que eles cheguem? Eu quero que os meus filhos entrem em lugares onde eu não pude entrar. Eu quero que aquilo que eles estão estudando hoje abra portas para eles. Eu quero que eles amem a igreja mais do que nós amamos a igreja. Eu quero que eles trabalhem na igreja mais do que eu trabalho. Eu quero que eles sejam excelentes profissionais. Eu já trabalhei fora durante muitos anos e eu era uma excelente profissional aonde eu estava. Porque eu gostava, eu estava ali, eu fazia. E teve uma vez que eu até consegui um emprego que eu queria muito. Falei, nossa, eu quero trabalhar em uma dessas 5 empresas. E eu fiz uma lista. E uma dessas empresas me chamou e eu consegui entrar. E assim, era o meu sonho realizado, que tinha uma acreditação e tal. Eu falei, não, vai ser muito bom eu trabalhar, eu quero saber como funciona esse sistema. Eu, por ser metódica, né, gosto muito de ITRs, gosto muito de métodos e passos a serem seguidos. Só que quando eu entrei na empresa, eu percebi que eles tinham o selo de acreditação, mas eles não faziam conforme aquilo que o papel estava dizendo. Então, para mim, era assim, o fim. Porque eu falava, nossa, mas está escrito isso, vai fazer diferente. Não, mas isso, aquilo. Eu não consegui ficar. Eu trabalhei 6 meses. Eu falei, não dá para mim. Não faz parte da minha personalidade esse tipo de comportamento. Não dá. Então, eu quero que os meus filhos estejam num lugar e que eles falem, nossa, esse lugar onde eu estou foi proporcionado por aquilo que eu um dia estabeleci como meta na minha vida. Eu quero que eles tenham esse pensamento e que eles saibam que eles estão num lugar porque eles plantaram aquilo. Então, os pais precisam promover isso da forma mais simples possível. É claro que hoje a gente tem muitos recursos, a realidade que nós tivemos não é a mesma deles. Hoje eles estão numa era
rápida, digital. Se eu quiser fazer uma chamada de vídeo agora, eu falo com alguém lá do outro lado do planeta. Quando que nós fazíamos isso na nossa época? Era super caro, nem todos tinham telefone. Eu lembro que meu pai pagou uma fortuna numa linha telefônica quando ele comprou. E as fichas de telefone, né? Era outra realidade. Mas hoje não. Hoje eles estão num ambiente muito propício e a gente precisa... Ai, não, meu filho não pode ficar com internet. Eu acho que muito pelo contrário, a gente pode usar a internet para coisas boas. Aí vamos estudar um idioma? Vamos ler a Bíblia aqui no celular? Né? Exatamente. Então, assim, os pais podem promover isso. E é uma mentalidade que nós precisamos desenvolver também como pais, como seres humanos, como cidadãos. A gente precisa ter isso dentro de nós para que os nossos filhos também cresçam sabendo que eles estão no lugar e que existe um propósito para eles. E que eles aprenderam isso dentro de casa. Então, eu acho que essas mulheres precisam entender o ambiente onde elas estão. Elas precisam amar a realidade delas. Muitas vezes, nós não conseguimos desenvolver aquilo que nós planejamos. Ó, isso é muito importante, porque, assim, eu lembrei até de um sermão que uma vez eu preguei e eu falei sobre isso. Porque nós não amamos o ambiente onde nós estamos. Nós chegamos na igreja, nós chegamos no trabalho e falamos, nossa, esse trabalho é péssimo. Claro. Se você não está gostando, as coisas não vão dar certo mesmo. Agora, se você chega num lugar e você fala, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Tem possibilidade de mudança? Tem. Eu consigo acrescentar? Eu vou agregar? Então as coisas vão acontecer. Eu preciso amar. Foi para esse tempo que Deus nos chamou, né? A gente fala, nossa, que sociedade perdida. O mundo está corrompido. Sim, está. Mas nós estamos aqui. E aí, a gente vai se corromper junto com eles ou a gente vai fazer diferença? A gente vai se corromper junto com eles ou a gente vai ser um refúgio para as pessoas que estão buscando um refúgio? Porque é isso que nós carregamos. Nós carregamos a mensagem de vida e transformação que está em Jesus. Então, essas pessoas precisam olhar para nós e entender que nós somos esse refúgio. Entender que nós somos esse barco no meio do dilúvio. Entender que nós somos o lugar onde elas vão encontrar respostas vindo de Deus. Então, muitas vezes as mulheres não conseguem estabelecer algo dentro das suas casas, porque elas reclamam, ai, meu filho não tem jeito, meu marido é um grosso, ai, eu não aguento essa casa, nossa, essa pia de louça, nossa, essa máquina, e fica amaldiçoando o tempo inteiro, e a gente come dos frutos da nossa boca, não é mesmo? Então aí você tá todo dia falando aquilo lá, quais são os frutos que você vai comer? Tem uma experiência muito legal que eu gostaria de contar, na verdade são duas experiências, assim, bem parecidas. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma pastora falando que a gente tinha que ser agradecida e eu comecei a colocar em prática em casa. E eu falava, ai, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Tudo eu falava, obrigada, Jesus. Eu comecei a colocar aquilo em prática. Bem simples mesmo, bem assim, ai, não, eu vou fazer algo prático. E fui. E a minha filha, muito esperta, ela ainda era pequenininha, tinha uns 3 aninhos e ela tava ali no meio e acho que ela percebeu, com certeza. Aí um dia eu tava mexendo na cortina e ela veio e ela mexeu também. Ela falou, ai, Jesus, obrigado por essa cortina. Ela é tão linda, não é, mãe? Gente, a minha cortina era uma cortina tão zoadinha. Sabe aquela cortina, sabe, assim? Nem eu achava ela bonita, mas ela, nossa, Jesus, obrigada por essa cortina. Ela é tão linda. E aí aquilo ficou no meu coração. Eu falei assim, olha só como são as coisas. Só porque eu falei algo... foi liberado para ela, então ela entendeu. E a segunda experiência, essa é assim, maravilhosa. Quando ela chegou na época de alfabetização, a Laura começou a encontrar algumas dificuldades e assim, a gente não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Estava tendo muita dificuldade, ela não entendia língua portuguesa, ela não conseguia juntar as sílabas, as palavras, ela não conseguia ler, assim, estava indo mal na escola. E eu orei, eu falei, Deus, me ajuda a ajudar minha filha. Porque vinha as lições de casa e ela não conseguia. E ela já estava no 2º ano. Então, assim, ela já era para estar num nível mais avançado do aprendizado dela e não estava. E eu falei, meu Deus, e agora me ajuda, me dá uma estratégia. E aí, assim, o Espírito Santo me iluminou. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo. E eu comprei uma lousa, aquele quadro branco, comprei uma tinta, aquela caneta. Pendurei no quarto dela enquanto ela estava na escola e eu escrevi, a Laura é. Aí eu coloquei os tópicos inteligente, linda, esforçada e fiz várias qualidades dela.
E aí, quando ela chegou em casa, ela almoçou e tal, eu falei, Laura, comprei um negócio pra você lá no seu quarto, vamos lá olhar? Vamos. Aí fomos. Aí chegou lá, ela viu o quadro, né, olhou. Aí ela não leu o que estava escrito, porque ela não sabia ler, ela não estava lendo. Aí eu falei, Laura, você reconhece a letra? Ah, eu sei que é a letra do meu nome, então, vamos ler? Então, aí, L, A, aí ela, Laura. Aí eu, o que tá escrito aqui? Ela, Laura é. Aí ela começou a ler, ela, Laura é. Aí eu, tem aqui, inteligente. Aí ela foi inteligente, esforçada. Aí ela começou a ler o que estava lá. Os olhos dela se abriram e ela começou a chorar. Aos prantos ela começou. Aquilo veio assim de dentro dela. Ela foi curada. Naquele momento. Ela foi curada naquele momento em que ela começou a ler as características dela que eu tinha colocado ali. Eu falei, Laura, olha, tudo isso que a mamãe escreveu a seu respeito. É isso que você é. Você é bonita, você é inteligente, você é esforçada, você é maravilhosa. E sim, tinha muitas qualidades no quadro. E ela conseguiu ler todas. A partir daquele momento, a Laura mudou na escola. Startou algo dentro dela, do aprendizado, ela foi liberta exatamente naquele momento. Em algum momento da vida dela, do aprendizado dela, alguém colocou palavras de pressão em cima dela. E aquelas palavras que nós lançamos, né? Eu falo nós porque, assim, eu e o Neto, né? A gente estava sofrendo junto com ela. Mas naquele momento, aquelas palavras foram libertadoras para ela. E a partir dali, a gente só tem elogios lá na escola. O ano passado, a professora fazia as reuniões, né, separado, e ela falou assim, olha, da Laura, eu só tenho que dizer uma coisa, ela é a melhor aluna da sala. Ela é maravilhosa. E assim, sabe, só as palavras que eu tinha falado para ela na infância dela, na primeira infância dela, a professora falando a respeito dela. Então, assim, uma mãe precisa estar sensível dentro da sua casa para entender um ambiente onde ela está. E ela, mais do que isso, ela precisa amar o seu ambiente. A Rainha Esther foi isso, né? Você foi chamada para esse momento. Quem sabe não foi para esse momento que você foi chamada, que você foi colocada no lugar onde você está. Então, assim, se Deus nos colocou em um contexto cheio de dificuldades, cheio de desafios, é porque nós somos capazes. É porque em algum momento virá o escape de Deus. E como mulheres que sabem o porquê estão ali e que sabem que existe um propósito de Deus divino sobre os nossos filhos, porque eles são a geração de amanhã, eles que vão carregar a verdade amanhã. Se nós entendemos isso, com certeza haverá cura, com certeza haverá uma transformação dentro das casas. Então, nós precisamos mudar a nossa perspectiva a respeito do lugar onde nós estamos. E mais do que isso, precisamos amar o lugar onde nós estamos. A partir daí, as coisas vão mudar. É claro que é um trabalho que a gente constrói ao longo dos anos. Mas em algum momento precisa começar. A gente precisa começar. E que seja o quanto antes. E assim, eu vejo que é uma necessidade muito grande hoje das mulheres entenderem o seu papel na formação da próxima geração de mulheres que vêm, né, após ela. Porque assim, hoje a gente tem visto que existem mulheres que elas não sabem como que elas conseguem ser mais femininas, como que elas conseguem não querer tanto ocupar o papel do homem, porque a gente vê essas ideologias do feminismo entrando, essas coisas que vão fazendo a mulher ela perder essa sensibilidade e ela quer isso, mas ela não sabe como desenvolver, né, amor? Eu acho que é um ponto bem interessante, porque eu atendo como terapeuta e como pastor, atendo muitas mulheres, a Juliane também atende muitas mulheres na internet, e elas encontram essa dificuldade. Elas dizem assim, eu tenho que ser pai e mãe na minha casa, porque meu marido é um traste, eu não tenho, só quer saber de bar, só quer saber de bebida, só quer saber de futebol, só quer saber disso, daquilo, não tem compromisso, não ajuda a educar os filhos, não ajuda em nada, não quer saber de ir pra igreja, não educa, não faz nada. E o que ele diz é, eu tô trazendo arroz e feijão, eu pago as contas e tá bom.
E aí ela se vê naquela obrigação de, eu sou o homem da casa, eu sou a mulher da casa, e sem querer, muitas vezes acaba trazendo essa força para a filha, e ela acaba não sabendo como equilibrar essa parte de ensinar a filha a ser feminina, dócil, amável, muitas vezes acaba ficando muito dura, muito rígida. E assim, querendo ou não, como pastora, existe essa força masculina que vem, né? Sim. De, peraí, quando você tá lá no altar, não dá pra você ser tão dócil, você tem que, né? Você tá falando com firmeza, com autoridade, então vem essa força masculina um pouco, porque o homem e a mulher, eles têm isso, né? Tanto a força masculina e feminina. Por isso a necessidade do pai e da mãe. Deus é perfeito. Terapeuta. Deus é perfeito, ele sabe tudo, né? Então, assim, dentro disso, como encontrar esse equilíbrio aonde ela se mantém feminina, ela se mantém mulher Consegue cumprir, e né? consegue cumprir o seu propósito, o seu chamado. Um desafio É uma linha muito tênue, né? Mas Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, ousadia e moderação. Então, esse equilíbrio a gente só encontra em Deus. A gente precisa, realmente existe essa balança para ela ficar equilibrada entre a feminilidade e a força. É muito complicado, porque nós estamos também numa sociedade que pede, né, mulheres fortes. Na verdade, eu prego isso também, né, de sermos fortes e corajosas. Eu também. Eu acredito mesmo nisso, mas até que ponto nós somos fortes? Aonde está a nossa força? Esse é o X da questão. Aonde está a força da mulher? A força da mulher está onde ela encontra o seu propósito em Deus, em se submeter. A submissão é, por exemplo, a força da mulher. Gente, eu não tenho dificuldade alguma de me submeter. Graças a Deus. Tá aqui o Neto. Ele vai falar a verdade, né, amor? Ó, tá vendo? Ele fala a verdade. A verdade né? dele é o silêncio. A última palavra lá em casa é a dele, né? Eu tive aqui no podcast, eu falei que sobre essa questão, eu disse que em casa é tudo ao contrário, em casa tem que mandar. Você falou isso? Eita! Acredito. Não foi não. Mas eu gosto de ser submissa. Sabe por quê? Porque a submissão, ela não só nos coloca no lugar onde nós devemos estar, que é o lugar estabelecido por Deus, mas ela também nos dá um poder de governo muito grande, porque a submissão, ela é capaz de transformar também o nosso homem. Porque assim, eu vejo o Neto que eu casei há 19 anos atrás, ele não é a mesma pessoa. Claro, né, não é um mérito apenas meu, mas é um mérito dele também. Ele estudou, muitas coisas aconteceram. A gente, como eu já disse, né, a gente sofre tantas influências externas e tanta coisa acontece que a gente se transforma em outras pessoas. Mas a mulher, quando ela se submete ao chamado de Deus que o seu esposo tem, ela consegue sim direcioná-lo. Com sabedoria, com inteligência. E eu acho que aí está a nossa força. E aí a gente não perde a nossa feminilidade. É aí que a gente não vai perder a nossa essência. Porque, por exemplo, para nós, mulheres que, por exemplo, exercemos liderança, é muito mais difícil, como você falou, né? Eu vou lá ministrar a palavra. É claro que eu preciso me impor de uma forma diferente. Mas essa imposição que eu preciso ter no momento lá do sermão, no momento em que nós estamos lá, ou até mesmo aqui, por exemplo, eu não posso perder aquilo que realmente Deus me chamou para fazer. Estar debaixo da autoridade nos coloca como femininas, nos coloca como mulheres fortes e corajosas. Porque você precisa ter coragem para dizer que você é submissa. Hoje, numa sociedade, até mesmo dentro da igreja, nós temos isso. Até mesmo dentro da igreja nós temos mulheres que não concordam com submissão porque não entendem, não sabem o que é. Submissão é você caminhar na mesma missão. Existem os gerente e o subgerente. Tá lá o subgerente, ele, na ausência do gerente, quem assume é o gerente. Então ali, vocês exercem a mesma função e trabalham juntos. Um ali apoiando o outro. Hoje nós temos modelos de liderança dentro das grandes empresas atuais aí, em que nós temos os colaboradores participando da gerência, participando da liderança. Foi-se a época em que o chefe mandava e os funcionários obedeciam. Hoje, se você for fazer um curso de gerenciamento de equipes aí, gerenciamento de conflitos, você vai ver que o tempo todo
As pessoas estão participando das decisões. Então, isso nos coloca em um patamar de decisão muito forte, poderoso e nos dá força. Certo? A empresa, ela está dando força ao colaborador e ela está permitindo que ele também faça parte de uma decisão. Isso é um risco? É um risco, mas se você fizer o contrário, você tem um colaborador contente dentro da sua empresa? Não, você não tem. Então, isso lá no mundo externo. Agora, trazendo para o nosso contexto, trazendo para dentro da nossa casa, se eu entendo que a minha missão está debaixo da missão daquele que Deus colocou para caminhar junto comigo, que eu escolhi também, eu fiz... Aí a gente costuma falar, né, que existiu uma parceria, Deus prepara, mas eu escolhi. Eu não fui obrigada a dizer sim. Eu disse sim voluntariamente. Eu falei, não, eu quero sim caminhar com ele. Você não foi obrigado não, né, Neto? Você disse sim porque você quis também, né? Ela te deu uma olhada assim... Diz não pra você ver. Não é verdade. E olha, é uma coisa até interessante, né? Porque o meu pensamento mesmo mudou. Eu não pensava que eu não deveria ser submissa, mas assim, eu pensava peraí, se ele tiver uma ideia torta, eu tenho que me impor, eu tenho que falar minha opinião. Não vai me levar pelo caminho errado, não, tá doido? Até que um dia eu ouvi também um pregador muito famoso e querido falando assim, olha, estar e ser submissa é bom também pelo lado de que toda a responsabilidade da sua vida tá na mão dele. Então, se der um BO, Deus vai cobrar dele. Aí eu falei, adorei, porque eu só queria alguém pra pôr a culpa. Ficou melhor. Eu falei, tá, já me convenceu e me ganhou. Você tá rindo, Igor? Vai chegar essa vez, amigo, calma. Aí eu gostei dessa Ficou parte da pregação. melhor. Falei, tá, maravilha, adorei isso. E aí outra coisa que ele me fez compreender de outra forma. Porque antes eu entendia submissão de forma errada. Eu entendia sim estar debaixo da mesma missão, porém eu entendia como a missão as coisas que viessem na cabeça dele. E na verdade, por exemplo, esse pregador trouxe de uma forma assim, a missão é algo que Deus já estabeleceu pela palavra. E se você não acredita na missão, você está desacreditando de Deus. Olha, não é dele. Que poderoso isso. E aí isso já, eu tenho que ser submissa. Porque senão eu não estou sendo submissa ao meu Deus, ao meu Senhor, que eu digo que eu sirvo. E isso já complica muita coisa. E aí entra uma coisa também que na cabeça dele era diferente. A feminilidade para ele estava associado à mulher se cuidar, ter as vestes ali mais, né, compostas e tal, ser mais doce, ser mais mansa. Era somente a isso. E também nós aprendemos pela palavra que não é só isso, né? A mulher feminina, como você bem trouxe, é uma Esther. Ela pode sim ter um papel de comando, de liderança, um papel grande, e para este tempo ela foi chamada. Mas ela não pode esquecer o papel dela, o lugar que Deus a colocou. E aí eu quero te perguntar, agora fazendo o link ali com a feminilidade, e as mulheres que estão com a autoestima baixa? Como é que essa mulher, ela consegue se levantar, ela consegue se cuidar, ela consegue ser essa mulher feminina dentro do plano, do propósito, dentro da palavra de Deus? Eu costumo dizer que a vida cristã ela é um conjunto de ações que transformam as nossas vidas, em toda e qualquer área. Por exemplo, se eu quero aprender mais de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia. Tem outro caminho? Não. Você tem que ler, você tem que estudar. É o quê? É uma ação. É prático. Não é espiritual. É prático. É um entendimento espiritual, sim, que está no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Seu espírito está queimando por conhecer mais de Deus, mas aquela espiritualidade, ela vai se tornar em algo prático. E o cristianismo é assim. Ele invade a sua vida de um jeito, invade no bom sentido, tá, gente? Ele toma todo o seu ser de uma forma tão poderosa que ele é capaz de transformar o seu coração e aí a sua mente transforma e você externaliza aquilo através de ações. Quando eu estou com uma autoestima baixa, o que eu vou fazer? Eu preciso ter ações que irão curar aquele sentimento. Eu, por exemplo, meu testemunho, eu sou super a favor de terapia. Eu falo sobre isso, eu trago psicólogos,
psicanalistas na igreja para conversar, para falar a respeito. Nós temos, inclusive, um trabalho que se chama Clínica das Emoções. Nós temos lá, é tipo um curso, 8 semanas, aí tá lá os capítulos, e você vai estudando e vai se conhecendo, e vai tendo a iluminação do Espírito Santo para que você se cure, para que traumas sejam curados, enfim. E eu acho que a autoestima, ela é algo que você precisa buscar uma ajuda. Se você precisa de um tratamento, você precisa buscar um tratamento. Agora, se você precisa de ações práticas na sua vida diária, você precisa fazer. A gente não pode terceirizar aquilo que está nas nossas mãos para fazer. E eu, trazendo para minha vida, recentemente a gente teve muitas questões, né? Teve o falecimento do meu pai, eu me senti muito abatida, né? Algo recente, vai fazer 2 anos agora. Seu pai faleceu? É. Quando que ele faleceu? Ele faleceu dia 8 de junho de 2021. 21. É. E, assim, foram muitas emoções, muitas cargas emocionais vindo, né? E a igreja crescendo, expandindo. Então, eu não podia deixar a minha responsabilidade também. Então, eu me dei lá 1 mês de luto, e é pouco. Eu falo que a gente tá de luto, assim, a vida inteira. Porque hoje eu estou bem, mas aí amanhã talvez eu tô com uma saudade do meu pai. Então, assim, é um processo que a gente vai vencendo, né? Ao longo dos dias. E eu percebi que eu precisava extravasar de alguma forma aquele sentimento que estava dentro de mim. E eu busquei isso, não com terapia, com exercício físico. Ótimo, é uma terapia. Mas pra mim tá sendo assim maravilhoso. Eu já não tenho mais aquele dilema, vou ou não pra academia. Não, eu vou. Que horas eu vou? Hoje, que horas vai encaixar na minha agenda? Agora, gente, como as crianças mudaram a rotina da escola, eles estão estudando de manhã, então eu acordo 6 da manhã, já levo as crianças pra escola e já fico na academia às 7h30, eu já tô lá. Então, o que também é muito difícil pra mim, porque de manhã, a gente tem uma rotina muito corrida, né? Então, às vezes dorme tarde, à madrugada, enfim. Então, eu confesso pra vocês que acordar cedo pra mim é muito difícil, mas eu não vou desistir, eu vou ficar. E tá sendo uma terapia pra mim. E eu até posto, às vezes, falo, terapia hoje em andamento. Porque tem sido uma terapia pra mim. E eu acho que, assim, buscar essa ajuda, a gente precisa encontrar uma ajuda que, às vezes, a ajuda tá dentro de nós mesmas. Eu olhei pra dentro de mim e falei, eu vou fazer terapia? Não vou fazer terapia. O que eu vou fazer, então, pra extravasar isso? Deixa eu me dedicar aos exercícios físicos, vamos ver se dá certo. E tem dado certo pra mim. Eu acho que nós, mulheres, precisamos encontrar esses meios. Poxa, não tô feliz com a minha aparência, o que eu posso fazer pra melhorar? Eu tô acima do peso. Vamos ser realistas? Eu tô um pouquinho acima do peso. Será que se eu cortar os doces, o açúcar, vai melhorar? A gente melhora a saúde. Deixa eu fazer uma caminhada. Eu acho que às vezes nós somos cristãos e a gente espiritualiza tudo e esquece de colocar em prática, porque a Bíblia diz que a gente precisa colocar em prática. Se nós não praticamos a palavra de Deus, nós somos semelhante ao homem que se olha no espelho e esqueceu da sua própria face. Nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, e se cuidar faz parte disso. Hoje nós somos bombardeadas por tantas informações. Você abre o seu Instagram, onde você vai ver mulheres maravilhosas, mulheres perfeitas, não é mesmo? Você olha, eu fico lá, falo, nossa, gente, aonde que fica assim, meu Deus? Só que aí, ao invés de nós tomarmos uma decisão, a gente fica deprimida. Nunca vou alcançar esse objetivo. Uma vez Deus falou comigo, falou assim, se alegre com os seus objetivos alcançados. Fulana alcançou os objetivos dela. Agora você também alcançou. Você não é mais a mesma. Olha pra dentro de você. Olha pra você aí. Olha o que tá acontecendo dentro de você. Então, eu acho que faltam ações práticas. Falta, assim, um pouco de realismo pra nós. Falta um pouco de praticidade, falta um pouco de olhar para a situação e falar, nossa, deixa eu fazer algo diferente para colher frutos diferentes. Aí eu super apoio. Precisa de terapia? Faça terapia. A gente às vezes está doente, né? A gente fica em casa esperando algo acontecer? Não, nós vamos ao médico. Os nossos filhos, né? Imagina, eu vou levar meu filho no médico. Tem um profissional, ele está aqui. Tantos profissionais disponíveis para nós. Não tenho condição. Abre lá o nosso senhor doutor,
expertise Google. Uhum. Dieta para hipertrofia, XYZ. dieta para emagrecer, dieta para isso, dieta para aquilo. Tem tudo. Nós temos a informação ao nosso alcance. Então, eu acho que a gente precisa colocar em prática. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Nós, mulheres, sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos que a gente tem que se submeter. Porque, como você mesmo disse, nós estamos debaixo da missão de Deus, que é uma missão que já foi estabelecida. Nós precisamos cuidar bem da nossa casa, dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito, que é um conjunto de coisas. Então, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe o caminho das pedras. A gente só precisa colocar em prática. Essa parte não é tão fácil. Mas, ao longo do caminho, a gente consegue encontrar a gente consegue encontrar o equilíbrio que a gente precisa para adquirir a disciplina. Então, assim, quando a gente toma essa atitude, a gente começa a perceber que as coisas começam a mudar e a gente fala, nossa, eu não posso sair desse caminho. É claro que a gente não vai ser perfeita, né? Tem vezes que você acaba falando, não, hoje eu vou comer uma coisa diferente, que eu tô com vontade. Mas o Neto até fala, nossa, como você consegue comer sempre, todo dia, a mesma coisa? Disciplina. Olha, ele ai, Todo que dia a saco, mesma você coisa. come todo dia a mesma coisa, que saco. Aí ele, você não vai comer? Eu não, a mesma coisa, eu vou fazer uma coisa só pra mim, já que você não... A minha filha Ele é metódico falou, mãe, também. para de fazer filé de frango. Mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. O Faz Neto fica na mãe. torcida, eu acho que ele anda usando as crianças. Mãe, faz carne moída um dia. Ai. Aí eu falei, nossa, é o meu objetivo. A criança tá pedindo carne moída, pronto. Tá. Aí, só abrindo parênteses, lá na casa de vocês, um puxou a um e o outro a outro? Os filhos? Os filhos. Um tá mais pro lado da mãe, outro tá mais parecido com o pai, ou os dois estão... É uma misturinha. O João fisicamente parece muito com a Dani. Mas ele, o comportamento me lembra demais. Pode andar, de falar, acaba... Fisicamente, o João parece mais com a Dani e a Laura parece mais comigo. Olha. Mas os comportamentos misturam muito. Parece. Vai Aí pegando. quando vocês vão vendo as atitudes, você fala, meu Deus, eu faço isso. A Laura, eu até comentei com o Neto. Falei, nossa, a Laura ela é muito fina. Ela é muito Elegante. assim, Lady. sabe? Lady. E eu não, e assim, sinceramente, não é de mim isso. Sério? Porque eu sou mais Mas você assim. parece. né? Bem de mim, eu não Mas sei. ela é uma lady. Quando você fala alguma coisa pra ela que ela não gosta, que ela foi contrariada, ela se mantém assim na classe, Pleníssima. sabe? Ela finge que não falou com ela tipo assim, sabe? Laura, você entendeu o que eu falei? Entendi. E, sabe, assim, ela é fina. E eu falei com o Neto, eu falei, nossa, Neto, eu queria alcançar esse nível de plenitude que ela alçou já. Os Ela filhos ensinando os pais. Dia né? das crianças, anota aí, a Pleníssima. convidada é ela, viu? pleníssima. Ela é impressionante. Que legal. Muito bom. Amor, vamos fazer esse bate aqui, ó. Já que a gente tá falando do Dia das Mulheres, né? Uhum. Dani, vamos pegar aqui, porque assim, as mulheres, elas vão passando por vários níveis na sua vida, né? E vários episódios na sua vida. E aqui a gente tem alguns episódios aqui de algumas mulheres que vale a pena a gente trazer para a realidade da nossa audiência que está aqui nos ouvindo, principalmente da mulher cristã que está passando por essas alguma dessas fases, fases. por Aham. alguma dessas fases. Amor, fica à vontade para... A gente separou, assim, um pouquinho de cada fase pra você dar um conselho pra elas, Uau, tá? Meu Deus. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira. Pra uma mulher solteira, como é que essa mulher agrada ao Senhor e vive ali Pode ser aquele algo- momento, aquela um pausa? impacto. O solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. É o que a palavra diz. Uhum. E a mulher casada, Casada, ela cuida do marido. como é que ela cuida desse casamento? Da melhor forma, assim, como se fosse pra dar Ela um precisa aprender a servir, porque o começo de casamento é muito difícil, é uma adaptação dos dois e ela precisa aprender a servir. Tá. A mulher casada com filhos, como que ela faz pra se desdobrar entre servir marido e servir filhos? Ela busca em Deus um caminho para encontrar esse equilíbrio, para se redescobrir como uma mulher, porque quando um filho nasce, parece que só nasceu a mãe, parece que a mulher foi embora, né? Parece que só tem a mãe. Então ela precisa encontrar esse equilíbrio, buscar em Deus também. A mulher separada, o que ela deve fazer? Ela deve lutar ou não contra o divórcio? A gente entende que cada caso é um caso, mas o que você diria para a mulher separada?
Eu entendo que se esse divórcio aconteceu por motivos que a Bíblia ampara, eu entendo que ela deve guardar o seu coração do Senhor a partir de então. E a mulher viúva, agora que ela tá sozinha, que é o caso agora da sua mãe, né? A sua mãe ficou... A mulher viúva, ela é cuidada por Deus. Eu acho que ela deve se redescobrir como a princesa de Deus, né? Como a rainha de Deus ali, porque ele é o pai dos órfãos e é o marido das viúvas. A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos e marido das viúvas. Então, ela deve encontrar esse conforto do seu coração em Deus. Agora, é uma pergunta minha, tá? Qual é a sua maior virtude? Eu sei que é difícil a gente falar de nós mesmas, mas qual é a sua maior virtude e a sua maior dificuldade nessa fase de vida que você está vivendo? Se você puder abrir para nós. Eu acho que hoje eu me sinto muito feliz de ter encontrado disciplina ainda mais, né? Porque eu já era uma pessoa bem focada, mas hoje, assim, a disciplina que eu tenho alcançado e buscado e encontrado é algo que eu assim, falo, nossa, eu não pensei que eu fosse capaz disso e eu tô conseguindo. É um obstáculo que eu venci em mim mesma. Agora, algo que eu preciso melhorar é não deixar se abater tanto pelas opiniões das pessoas. Às vezes, eu me deixo me abater. Eu me sinto, às vezes, ferida por opiniões das pessoas. Como que agora, já que você gosta de passos, dê aí uns 3, 4 passos para a mulher que quer se tornar virtuosa. Vamos fazer o resumão do Provérbios aí. Provérbios 31 é um Provérbios que... Ela acorda cedo. Deixa eu levantar essa ele já vai me massacrar. Eu não falei nada, gente. Eu tô aqui, ó. Mas depois do podcast ele já vai fazer, você viu? Não. Ela acorda cedo. Igor, Milagres da manhã, eu não quero que de maneira nenhuma Douglas. você faça um corte disso e coloque um Reels disso, tá? Não faz. Ela acorda cedo e já deixa a sua casa em ordem, né? Já gerencia pelo menos a sua casa e já coloca os planos ali para serem executados. Ela teme ao Senhor. Eu acho que esse é o primeiro, né? Temer ao Senhor, se você for colocar numa escala. E aí vem as coisas práticas, né? Colocar, levantar cedo. Eu acho que o levantar cedo é estar atenta logo no início das coisas também, né? Porque a gente coloca no literal, né? No sentido literal, que também é válido. Mas eu acho que é estar atenta logo ao início daquilo que vai acontecer também. Eu acho que se você colocar aí numa se você for parafrasear isso. E ela é uma mulher que se relaciona muito bem. Acho que o relacionamento que nós precisamos desenvolver hoje com as pessoas, dentro da igreja, dentro dos lugares onde Deus nos colocou, é fundamental para estabelecer coisas muito poderosas. Às vezes a gente subestima os relacionamentos, mas a gente precisa se relacionar bem. A gente precisa ter companhias que são saudáveis e que nos fazem desenvolver esse relacionamento. A gente vê a mulher virtuosa lá, ela se relaciona, ela faz negócios, né? Ela tem a mente aberta. Eu acho que tudo isso pode ser uma característica que seria um dos passos também. Você ter a mente aberta para ter para ser essa mulher multifuncional, porque a mulher virtuosa é multifuncional. Agora, antes, deixa eu só fazer uma pergunta que a gente até passou despercebido, é sobre a oração. Como é que você encaixou a oração na sua rotina familiar, na sua casa? Vocês oram juntos? Como é que ficou isso aí? Então, a gente ora juntos em família, né? Amor, lá com as crianças, a gente tem o nosso momento, como eu tinha falado com vocês, em família. Eu gosto de orar sozinha, eu gosto de ficar sozinha em casa, eu amo a casa silenciosa. Eu acho que a maioria das mulheres. Aí nesse momento que eu tô sozinha, eu oro todos os dias pelos meus filhos, pelo meu marido, para Deus nos guardar a nossa casa. Essa oração que parece que é a oração de praxe, né? Eu não peço nada, eu só falo, Deus, guarde a minha casa, guarde minha família, guarde meus filhos. É nesse momento aí, a hora que a casa tá sozinha. Agora, a minha casa tá sozinha de manhã, né? Porque antes era à tarde. Mas agora é de manhã, então assim que eu chego dos exercícios, eu já
tenho esse momento. Que legal. Fala um pouquinho pra gente, Dani, do projeto Shock Burn. Então, o Shock Burn é um ministério de mulheres. Esse nome surgiu a partir do momento que a gente entendeu que a gente precisava alcançar as novas gerações. Então, a gente, estudando lá juntos e entendendo o ambiente que nós estávamos alcançando bastante as mulheres mais maduras, mas a gente queria ter algo que atraísse também as mulheres mais jovens. Então, é o nosso Ministério de Mulheres. Hoje nós temos em média lá em torno de 400 mulheres lá no grupo e assim, é muito bom caminhar com elas e a gente aprende, né? É uma troca de informação e o desejo do meu coração é que todas elas encontrem em Deus a satisfação que elas precisam para desenvolver as suas atividades diárias como se fosse para o Senhor, porque isso é tão difícil, né? É muito difícil, a gente faz uma coisa na igreja, ou às vezes uma coisa diferente, a gente faz com muito mais entusiasmo do que fazer todos os dias, né? E o que conta mesmo é o que você faz todos os dias. Então, encontrar a alegria do Senhor para fazer o que a gente precisa fazer todos os dias, como para o Senhor. Muito bom, muito Lavar a louça, falar, nossa, eu tô lavando louça pra Deus. É muito difícil. Tá vendo, amor? É lavar a louça pra Deus, não é pro Douglas. Ai, meu Deus, é muito difícil isso. Eu não posso mentir. Não. Ainda mais quem me conhece sabe. Eu sempre digo lá no Instagram, eu digo, olha, a gente tem que varrer a casa pensando, meu Deus, esse é o teu altar aqui, o Senhor pode ministrar e vai quebrando essa alma, mas não Jesus que vem aqui hoje nessa casa. Entendeu? Então deixa eu deixar tudo muito limpinho. É isso. É porque a Juliane, ela tem uma dificuldade muito grande com a rotina, né? Ela detesta a rotina, ela não gosta de nada. Eu gosto de coisas não gosta de novas, comida repetida, não gosta... Eu acho que se ela pudesse, ela pintava a casa todo dia. De inovação. Nossa, Ela eu falei, eu cada preciso dia comprar é um uma mesa flash. nova, eu queria um sofá. Não, ele É uma metamorfose constante. Cada dia é um flash. Eu gostaria de ser mais assim, mas enfim, Deus está trabalhando no meu coração. Dani, a gente já está quase chegando ao fim e a pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast é qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo? Assim, quando chegar o seu dia que o Senhor te chamar, essa mensagem continua ecoando, mesmo que a Dani não está aqui, sabe? E aí, o que nós temos? Eu gostaria... Aonde? Pode ficar aqui. Aqui? Uhum. Bom, eu gostaria que no dia do meu enterro as pessoas falassem, ela trabalhou arduamente, com muita intensidade e intencionalidade para o reino de Deus se estabelecer aqui na Terra. É isso que eu gostaria. Amém. Aí agora, porque é especial de Dia da Mulher, libera uma palavra profética para todas as mulheres que estão te ouvindo nesse momento. Eu gostaria de dizer para você, mulher, que o seu trabalho não é em vão, que muitas vezes nós nos deixamos nos abater por aquilo que nós estamos vivendo, pelas situações, mas continue firme, porque aquilo que você está plantando com lágrimas, certamente você vai colher com muita, mas muita alegria. E o que eu quero profetizar sobre a sua vida é a alegria do Senhor, que será a sua força. Então, continue firme, em nome de Jesus. Muito bem, meus amigos. Esse foi o nosso especial do Dia das Mulheres com a Daniela Tessarro. Tá vendo como eu acertei? É sair devagarinho que vai. E nós tivemos aqui um momento muito especial. E obrigado, meu amor, pela sua presença, né? Também. Muito obrigado, Dani, pela sua Aprendi muito, Ju, viu? muito Ministrou obrigada. muito ao meu coração. Que Deixa Deus você É uma use troca. Deixa Cada você dia também uma mais. mensagem para elas. Elas têm que sempre abrir o coração para o Espírito Santo de Deus ministrar todos os dias. Não deixem de estar próximas dele. Aconteça o que acontecer, todo dia, separa um momento e vá se achegar a ele. Ele sempre vai ter as respostas da sua vida. É isso, meus amigos e minhas amigas, principalmente nesse podcast de A hoje. Dona Maria, eu né? tava aqui só agora nesse momento aprendendo aqui sobre as mulheres. Eu aprendi bênção. muito sobre as mulheres, um pouquinho mais ainda, porque a gente, homem, precisa saber valorizar a todas essas mulheres. E agora vai o meu recado para vocês.
nós não seríamos nada sem vocês. Amém. Nós, homens, não somos completos se nós não tivermos aquilo que Deus nos deu para nos completar, conforme a Dani falou. Eu posso dizer que grande parte daquilo que eu sou hoje foi porque Deus me permitiu ter a minha esposa do meu lado. Ela é de fato aquela a quem faz com que eu venha extrair de mim sempre o melhor. Porque tudo aquilo que não te desafia não te faz crescer. Né, meu amor? E ela sabe muito bem me desafiar. E é muito importante que a mulher ela tenha essa habilidade de saber desafiar o seu esposo com sabedoria. Porque muitas vezes quando o seu esposo não está bem, é você, mulher, que vai levantar ele. É você que vai usar a sabedoria e o conhecimento que Deus te dá por meio do Espírito Santo para você poder tornar esse homem melhor. E você tem influência sobre o seu esposo e você pode fazer dele alguém melhor. E você que está solteiro, saiba que Deus ele tem preparado algo especial para você. Se torne essa mulher especial, que certamente Deus tem um homem especial para colocar do seu lado e fazer você alguém feliz. Que Deus abençoe a todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todos. Dani, como eles te encontram nas redes sociais? Meu Instagram, Daniela Tessarro. Vou ficar muito feliz de ter vocês lá comigo. Quero também agradecer vocês pelo convite. Bom demais estar aqui. Foi um prazer. Que Deus abençoe vocês. Muito bom. Então vai lá, acompanha a Dani lá nas redes sociais dela, que você vai ser ministrado por ela, você vai ser acompanhado por ela, ela vai estar lá respondendo você, cuidando de você. Amor, onde é que eles te encontram nas redes sociais? No Instagram também, _Ju Brasil. Pronto. Esse é o nosso Espiritualmente Podcast de hoje, especial Dia das Mulheres. Obrigado, Dani. Obrigado, Ju. Obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Agora, lembrando, vá lá para nossa comunidade espiritualmente, porque lá dentro da comunidade a Dani vai estar dando dica de 2, 3 livros que fizeram parte da jornada dela, da caminhada dela para se tornar uma mulher virtuosa, uma mulher sábia que edifica a sua casa. E hoje, essa mulher que hoje tem sido um canal de bênção na vida de outras mulheres. E você também pode se tornar uma mulher assim. Você precisa andar com mulheres que já se tornaram ou que estão trilhando esse caminho que você quer trilhar também. Então, vai lá para dentro da comunidade. A comunidade é gratuita, sem falar que você vai ter acesso a todos os outros episódios, a todos os outros especialistas, outras dicas de livros, dicas de materiais que as pessoas que já passaram por aqui deixaram lá. E você vai estar mais próximo dos especialistas, sem falar que você vai estar mais próximo da gente também e vai nos ajudar lá dentro a criar cada vez um conteúdo de melhor qualidade para atender aquilo que você precisa, para ajudar você e ajudar a gente nessa jornada de cada vez mais caminhar no caminho da melhoria, porque a gente quer melhorar todos os dias, tá bom? Vem aqui embaixo, aperta o botãozinho vermelho, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, aperta aqui do ladinho o sininho para ser notificado para todo novo episódio. E você que ainda não é um missionário da Emaús, faça a sua parte. Você tem um desconto de 12% com o cupom de desconto Espiritualmente 12 e você vai, além de se vestir muito bem, compartilhar com essa obra missionária, porque 30% do valor da Emaús vai para esses trabalhos missionários no Brasil e no mundo. Nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, até o próximo Espiritualmente Podcast, um beijo no coração, parabéns a todas vocês, mulheres, vocês são lindas, maravilhosas, Deus ama vocês e vocês vão ser uma bênção nessa terra. Deus abençoe, tchau!